Você já se sentiu preso a erros do passado, achando que não havia mais perdão ou esperança para você? Já pensou que suas falhas eram grandes demais para serem transformadas em algo novo? A história de um centurião romano que passou de carrasco a testemunha da fé prova o contrário. Hoje você vai descobrir como até o coração mais endurecido pode ser completamente renovado diante da cruz. Essa história não é apenas sobre o passado, mas sobre você, sobre a chance de recomeço, sobre graça e redenção. Fique até o fim, porque o que transformou a vida desse soldado pode transformar a sua também. Jerusalém acordava sob uma atmosfera pesada naquela sexta-feira. Nuvens densas se acumulavam no céu, cobrindo a cidade com uma sombra inquietante. Mas para o centurião Longino, oficial romano de carreira, aquele parecia apenas mais um dia de serviço. Sua função era clara: supervisionar a ordem, garantir que a lei de Roma fosse cumprida e que mais uma crucifixão fosse realizada sem incidentes. Não havia emoção no seu semblante, apenas a frieza de um soldado moldado pela disciplina e pela obediência. Para chegar ao posto de centurião, Longino percorreu um caminho árduo. Desde jovem, aprendera que a vida no exército exigia muito mais do que força física. Era preciso coragem, inteligência estratégica e uma lealdade inquebrantável ao império. Cada centurião comandava cerca de 100 homens, e sua palavra era lei entre eles. Roma não tolerava fraquezas. O aço dos gládios, o peso dos escudos e a rigidez das formações militares eram parte inseparável de sua existência. Longino era respeitado e temido, não apenas por sua habilidade no campo de batalha, mas pela disciplina com que conduzia cada ordem. Seu coração fora endurecido por anos de campanhas militares. Havia marchado por desertos, enfrentado inimigos bárbaros, testemunhado companheiros tombarem em meio ao caos das batalhas. Vira homens suplicarem por vida e outros amaldiçoarem o próprio nascimento. Nada o abalava. Era um soldado treinado para cumprir, não para questionar. O império dependia de homens assim, capazes de transformar a morte em rotina e a violência em ferramenta de governo. Ainda assim, Longino não era um homem sem reflexão. Observava o mundo ao redor com olhos atentos. Sabia que Roma não dominava apenas pela espada, mas também pelo medo. A cruz era o símbolo máximo desse poder. O espetáculo da crucifixão não era apenas castigo, mas aviso. Qualquer um que ousasse desafiar César teria o mesmo destino. Para o centurião, portanto, aquele dia não trazia nada de especial. Mais um condenado, mais uma execução. Até que um nome começou a ecoar pelas ruas estreitas da cidade: Jesus de Nazaré. Se essa mensagem já está mexendo com você, imagine o que ainda vem pela frente. Não saia agora, porque a parte mais reveladora dessa história ainda vai transformar sua forma de enxergar a fé e a vida. Os rumores corriam desde cedo. Alguns o chamavam de profeta, outros de agitador. Muitos afirmavam que curava doentes, que libertava os oprimidos até que ressuscitara mortos. Outros diziam que era o Filho de Deus. Longino ouvia essas histórias com desconfiança. Para ele, pareciam apenas boatos alimentados pela imaginação popular. Mas a tensão era real. A cidade fervilhava, tomada por murmúrios e olhares desconfiados. Na noite anterior, esse Jesus fora preso no jardim do Getsêmani, traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata. Levado diante do Sinédrio, foi acusado de blasfêmia, mas os líderes judeus não tinham autoridade para executá-lo. Por isso, o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador romano. Longino estava presente quando Pilatos interrogou o prisioneiro. Esperava encontrar medo ou desespero, mas encontrou algo diferente. Jesus permanecia calmo, quase sereno, respondendo pouco, às vezes em silêncio.
Pilatos parecia intrigado, incapaz de classificá-lo como rebelde ou criminoso comum. Contudo, a pressão da multidão foi maior. Inflamados pelos líderes religiosos, os judeus exigiram a libertação de Barrabás, um criminoso conhecido, e a crucificação de Jesus. Pilatos tentou resistir, mas temendo tumultos, cedeu. Lavou as mãos diante da multidão, declarando-se inocente do sangue daquele homem. Longino, acostumado a ver justiça e inocência se confundirem sob o peso do poder, apenas observava. Para ele, restava apenas cumprir sua função. Mas em algum lugar profundo, uma semente de inquietação começava a germinar. Ele ainda não sabia, mas aquela crucifixão não seria como as outras. Após a sentença, os soldados conduziram Jesus ao pretório para a flagelação. Longino, como sempre, permaneceu firme à entrada, supervisionando cada detalhe. O costume romano era que os condenados passassem por humilhações antes de serem levados à cruz, e os legionários cumpriam esse ritual com crueldade. Colocaram sobre os ombros do prisioneiro um manto púrpura, símbolo de realeza, apenas para zombar dele. Trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça, rindo enquanto o sangue escorria por seu rosto. Puseram-lhe uma vara nas mãos, ajoelharam-se diante dele em falso respeito e gritavam em coro: "Salve, Rei dos Judeus!" Longino observava em silêncio. Em outras ocasiões, teria participado da zombaria, talvez até liderado o escárnio para mostrar firmeza diante da tropa. Mas havia algo diferente naquele condenado. Jesus não resistia, não amaldiçoava, não implorava. Seus olhos, mesmo cobertos de sangue e dor, não transmitiam ódio, mas compaixão. O centurião, acostumado a endurecer-se diante do sofrimento, sentiu um peso estranho no coração. Quando a flagelação terminou, trouxeram-lhe o madeiro da cruz. Pesado, áspero, marcado pelo sangue de tantos outros, colocaram-no sobre os ombros de Jesus e a procissão começou. Longino marchava à frente, abrindo caminho pelas ruas tomadas pela multidão. A cidade estava dividida. Muitos zombavam, outros choravam em silêncio. O prisioneiro tropeçava, o corpo já debilitado pela violência. Na primeira queda, o som do madeiro batendo contra as pedras ecoou como um trovão. Os soldados o forçaram a levantar-se, mas Jesus mal conseguia manter-se em pé. Longino, então, obrigou um homem que passava, Simão de Cirene, a carregar a cruz ao lado dele. O olhar de gratidão que Jesus lançou ao estranho não passou despercebido pelo centurião. Entre a multidão, Maria, a mãe de Jesus, avançava em desespero, amparada pelo discípulo João. Quando se aproximou do filho, caiu de joelhos e murmurou: "Eu estou aqui." E mesmo em agonia, Jesus respondeu: "Vê, mãe, eu faço novas todas as coisas." Longino estremeceu. Não eram palavras de desespero, mas de promessa. Ao avançarem pelas ruas, Jesus voltou-se para algumas mulheres que choravam e disse: "Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos." Longino, ao ouvir isso, sentiu a inquietação crescer. Nunca em toda a sua vida de soldado havia encontrado um condenado que pensasse nos outros enquanto caminhava para a morte. Chegaram finalmente ao Gólgota, a colina da caveira, lugar reservado para execuções públicas. O cenário era seco, pedregoso, marcado pela lembrança de muitos que ali haviam sido pregados. Os soldados prepararam rapidamente o espaço, estendendo Jesus sobre a cruz de madeira. Pregos longos foram posicionados em suas mãos e pés. O som metálico dos martelos, batendo contra o ferro, ecoava por todo o monte. Cada golpe arrancava murmúrios da multidão. Maria estremecia a cada estalo. João virava o rosto para não ver e Longino observava com a rigidez de quem tentava manter-se impassível. As cruzes foram erguidas com esforço. Jesus no centro, 2 criminosos ao lado. O impacto ao cair no buraco fez o corpo do Nazareno estremecer violentamente.
A multidão reagiu de formas opostas. Uns choravam, outros riam e zombavam. Os líderes religiosos, satisfeitos, gritavam: salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo. Se é o Filho de Deus, desça da cruz e creremos nele. Longino mantinha-se atento. Seu dever era garantir que nada saísse do controle. Ainda assim, não conseguia ignorar o que ouvia. Pois, em vez de maldições, as primeiras palavras de Jesus foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aquelas palavras atravessaram o coração do centurião como uma lança invisível. Perdão, perdão para seus algozes, para os soldados, para ele próprio. Nunca ouvira nada semelhante. Enquanto o tempo avançava, um dos ladrões crucificados começou a zombar. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu. Não temes a Deus, estando sob igual condenação? Nós recebemos o que merecemos, mas este nada fez. E voltando-se para Jesus, pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com voz fraca, mas firme, respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Longino não acreditava no que ouvia. Quem prometia vida eterna enquanto morria? Ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. O sol desapareceu por 3 horas e o silêncio se tornou sufocante. A tensão era palpável. Maria permanecia aos pés da cruz. E Jesus, olhando para ela e para João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois, a João: Eis aí tua mãe. Até nos últimos instantes, cuidava dos outros. Por volta da hora 9, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Muitos se assustaram, pensando que chamava Elias. Logo depois, juntando as últimas forças, bradou: Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Naquele instante a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Rochas se partiram. Túmulos se abriram. O povo entrou em pânico. Longino, dominado por um temor indescritível, caiu de joelhos e declarou em voz trêmula: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Com a morte de Jesus confirmada, restava apenas cumprir os protocolos romanos. Era véspera do sábado da Páscoa e a lei judaica não permitia que corpos permanecessem expostos durante o descanso sagrado. Pilatos autorizou que as execuções fossem aceleradas. Os soldados, sob o comando de Longino, quebraram as pernas dos 2 ladrões para apressar sua morte. Mas quando se aproximaram de Jesus, perceberam que já havia expirado. Ainda assim, a regra exigia confirmação. Longino tomou sua lança e, com um movimento firme, perfurou o lado de Jesus. Da ferida jorrou sangue e água. João, que observava de perto, registraria mais tarde em seu evangelho que aquele detalhe era sinal profético. E olharão para aquele a quem traspassaram. A tradição conta que parte desse sangue respingou sobre os olhos de Longino. Ele sofria de uma enfermidade ocular que turvava sua visão havia anos, mas, ao ser atingido pelo líquido sagrado, sua vista clareou imediatamente. O que era apenas ato de dever militar, tornou-se um encontro pessoal com a graça. Não apenas seus olhos físicos se abriram, mas sua alma também. Naquele momento, o centurião compreendeu a profundidade de suas próprias palavras proferidas minutos antes. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A lança que confirmara a morte de Cristo se tornava, paradoxalmente, o instrumento de sua vida nova. O soldado romano, endurecido por batalhas, agora se via transformado diante da cruz. Longino não podia mais voltar a ser o mesmo. O eco das últimas palavras de Jesus, a lembrança de sua serenidade e o sangue que tocara sua pele marcariam para sempre o início de sua conversão. Após a crucificação, Longino não conseguiu retomar sua vida como antes,
as imagens do Gólgota o perseguiam. A noite revivia cada detalhe, o olhar sereno de Jesus, o clamor final, a escuridão que tomara o céu. Mais forte que tudo, ressoava em sua mente a oração de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Como poderia um homem viver indiferente depois de ouvir isso? Tomou a decisão mais radical de sua vida. Devolveu sua espada, abandonou o posto de centurião e rompeu com o império que servira fielmente. Procurou os discípulos, desejoso de compreender mais sobre aquele que havia chamado de Filho de Deus. No início, houve desconfiança. Afinal, ele fora um dos responsáveis diretos pela execução. Mas sua sinceridade venceu as barreiras. Longino falava não como curioso, mas como testemunha ocular. Logo passou a anunciar o que tinha visto. Viajou pela Capadócia e pela Cesareia, proclamando a mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado. Sua pregação era simples, mas carregada de autoridade. Dizia às multidões: eu estava lá, eu vi quando ele morreu, e ao vê-lo morrer, encontrei a vida. Palavras assim não podiam ser ignoradas. Muitos creram por causa de seu testemunho direto. O impacto da pregação de Longino não passou despercebido. O império que um dia o treinara para matar agora o via como traidor. Acusado de abandonar Roma e seguir um rei crucificado, foi perseguido, preso e levado a julgamento. Ofereceram-lhe liberdade em troca da negação da fé, mas ele permaneceu firme. Respondeu com serenidade: eu servi a César por muitos anos, mas descobri um Senhor maior. Não posso negar o que vi. A sentença foi rápida: morte por decapitação. No alto de uma colina, diante dos soldados que um dia comandara, Longino ajoelhou-se. Não amaldiçoou, não resistiu. Apenas ergueu os olhos e repetiu as palavras que ouvira no Gólgota: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim, o centurião que perfurara o lado de Cristo morreu como mártir. Sua memória foi honrada pela Igreja, lembrada não como executor, mas como testemunha e santo. Agora que você conheceu essa transformação real e poderosa, a pergunta é: o que vai mudar em você? Se essa história falou ao seu coração, compartilhe, inscreva-se e leve essa mensagem para mais pessoas.